Bom dia. Vamos retomar a nossa lição hoje. Ela trata sobre o contentamento e conforme nós havíamos trabalhado anteriormente, nós já estudamos alguns itens nesses 2 últimos domingos e hoje, se Deus assim permitir, nós iremos concluí-la. Até porque as nossas revistas já estão por chegar, muito provavelmente chegarão essa semana, e aí no próximo domingo nós já, se Deus assim permitir, teremos um tema novo que vamos considerar nos próximos meses, que é justamente a pessoa de Deus e seus atributos. Essa vai ser a revista que nós iremos trabalhar, se Deus assim permitir, já no próximo domingo. Mas vamos hoje concluir o material que nós estamos trabalhando nessas últimas semanas, para que assim a gente possa terminar essa lição e ficar pronto para os estudos posteriores, os estudos seguintes. E aí eu convido os irmãos, mais uma vez, a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Hoje nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 20. Vamos fazer o seguinte, versículo 13, depois 14 até o versículo 20, que aí vai ficar justamente no item que nós começaremos a trabalhar hoje e os demais que nós temos aí para trabalhar. Filipenses capítulo 4, versículos 13 até o versículo 20. Ficou meio quebrado, que é o final do parágrafo, mas a gente vai destacar o item que nós vamos começar hoje e os demais. Filipenses 4, de 13 a 20. Assentados como vocês estão, vamos proceder com a leitura. Diz-nos o seguinte, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque, até para Tessalônica, mandastes não somente fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus irmãos, vamos repetir bem rapidinho o versículo 13, que é o texto que nós estamos recitando na apresentação das nossas classes. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Pois bem, meus irmãos, o que é que nós estamos vendo? Vimos na semana passada e também na semana retrasada. Nós estamos trabalhando esse item ou esse tema que os irmãos têm diante de vocês, aqueles que receberam material, com certeza tem, né? Contentamento. O tema que nós estamos trabalhando é esse aí, contentamento. E estamos usando como base esse trecho de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 até o versículo número 20. Na verdade, talvez a gente não se aperceba, mas a parte principal, vamos assim dizer, dessa carta de Paulo aos Filipenses é justamente essa partezinha final. Porque é o momento no qual Paulo, ele agradece aos irmãos de Filipos pela ajuda,
pelo donativo que os irmãos repassaram para ele, Paulo, enquanto estava na prisão, através de um servo do Senhor chamado Epafrodito. Inclusive ele faz menção a esse fato aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. Então tudo aquilo que Paulo fala de alegria cristã, tudo aquilo que Paulo vinha falando antes na carta, na verdade era um objetivo secundário. O objetivo primário era justamente ele fazer essa carta agradecendo pela disponibilidade, pela voluntariedade dos irmãos em suprir as suas necessidades, sobretudo no momento em que ele estava preso, ele estava detido por causa do Evangelho. Então, nesse trecho que nós temos diante de nós, Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o versículo número 20, nós temos aqui algumas diretrizes, vamos assim dizer, para que nós tenhamos uma vida alegre, para que nós tenhamos uma vida com contentamento, conforme nos ensina a palavra do Senhor. E é interessante nós recordarmos e observarmos que o apóstolo Paulo, ele não era indiferente às circunstâncias adversas pelas quais ele passava ou que porventura atingissem a sua vida. Contudo, ele era independente dessas situações. Quer ele estivesse numa situação contrária, como ele estava aqui ao escrever essa carta, quer ele não estivesse em uma situação contrária, o seu sentimento era o mesmo, ou seja, sentimento de contentamento, de alegria e de satisfação no Senhor. E vimos isso justamente no primeiro momento da nossa lição. E aí, a partir do segundo momento, ou seja, do ponto 2, nós começamos a considerar alguns segredos. Nós começamos a considerar alguns passos que nós devemos dar para que nós alcancemos essa vida com contentamento. E como é que nós aprendemos essas chaves, esses segredos, vamos assim dizer? Através do próprio depoimento, do próprio testemunho que o apóstolo Paulo faz aqui nesse trecho. Então, nós temos pelo menos 5 passos. Nós temos pelo menos 5 chaves que produzem em nós uma vida de contentamento, uma vida de satisfação no Senhor. Dessas 5 chaves, ou 5 aspectos, nós já vimos 3. Faltam justamente as 2 últimas que nós iremos ver nessa manhã de hoje. Sem olhar para o material, porque aí é covardia, será que dava para a gente poder recordar, relembrar as 3 primeiras chaves, os 3 primeiros passos que nós devemos dar para termos essa vida com contentamento, conforme nós temos na lição e conforme nós temos nesse trecho aqui de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20, foram os 3 últimos pontos que nós estudamos da nossa lição. Será que dá para recordar os 3 passos? Em primeiro lugar, a gente deve fazer o que para ver uma vida com contentamento? Ih, peguei os irmãos, ó. Hein, gente? Tem a ver com providência. Aí já ficou fácil, né? Hã? Qual é, meus irmãos? Hã? Confiança na providência de Deus. Não vamos esquecer, gente. Não vamos esquecer. Então, para que eu seja uma pessoa contente, satisfeita no Senhor, em toda e qualquer situação, primeiro passo, eu devo confiar na providência de Deus. Tudo bem. E em segundo lugar, o que é que eu devo fazer? Isso, eu devo me satisfazer com o pouco, entendeu? Como Paulo aqui também ele registra. E em terceiro lugar, o que é que nós devemos fazer? Vimos na semana passada. Nós devemos fazer o que com as circunstâncias? Isso, superar as circunstâncias. Mas que pastor chato, né? Ele dá aula e depois fica cobrando negócio de 2 semanas atrás, entendeu? Mas é justamente para a gente não esquecer, meus irmãos. Às vezes a gente tem esse costume, né? A gente divide a vida por gaveta, né? Então eu venho para a escola dominical, a minha gaveta da escola dominical. Escuto, depois eu fecho a gaveta e esqueço. Só vou me lembrar disso semana que vem. Não, meus irmãos, a gente tem que estar sempre puxando, relembrando, para que assim a gente não venha esquecer. Pois bem, então são esses 3, pelo menos daqui dos passos que nós vimos até aqui, 3 passos para termos uma vida com contentamento. Confiar na providência de Deus, se satisfazer com pouco e também superar as circunstâncias ou superar os problemas, ok? Então hoje, segundo a vontade de Deus, a gente vai seguir e considerar os 2 últimos pontos que estão faltando ser considerados. Primeiro deles, nós devemos ser sustentados pelo poder divino
E segundo deles, nós devemos nos preocupar com o bem-estar dos outros. Então vamos trabalhar a partir de agora esses dois últimos pontos e assim poder discutir algumas coisas relacionadas a eles e aí podemos aprender e fechar aqui essa lição. Então acompanha aí. Ponto 2, item D. Ponto 2, item D. Sustentado pelo poder divino. Então diz aí o material. Paulo pôde enfrentar qualquer circunstância terrena com esta afirmação confiante: tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13. Ele aprendeu que não importa quão difíceis as coisas sejam neste mundo material, todo cristão tem suporte espiritual. O contentamento é um subproduto do sofrimento. Então, o que é que nós vemos aqui, meus irmãos? A gente vê esse recurso que temos da parte de Deus e que nos auxilia a enfrentar o sofrimento que muitas vezes abate as nossas vidas. Não devemos nos esquecer, e via de regra nós estamos repetindo, o sofrimento é uma característica de todo e qualquer ser humano aqui na Terra. Pode variar em grau, pode variar em termos de tipos de sofrimentos, mas uma vez que nós somos seres humanos, uma vez que nós somos gente, obrigatoriamente os sofrimentos hão de se dar num dado momento em nossas vidas. Então, qual é a diferença então? Se você defende que todo ser humano passa por sofrimento, qual é a diferença então em relação ao crente? Qual é a diferença então em relação ao servo do Senhor? Isto que nós acabamos de ver. Nós temos o recurso do fortalecimento divino. Nós temos o recurso do poder de Deus que atua e atua em nossas vidas. Tanto é que Paulo, ele faz justamente essa afirmação. Ele diz, inclusive esse texto que nós estamos citando: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes as pessoas extraem esse versículo 13 do contexto anterior dessa passagem, em que nós vimos nos estudos anteriores que Paulo vivia contente em toda e qualquer situação, que ele sabia ser honrado, humilhado. Então, o que explica que tudo ele podia naquele que lhe fortalecia era justamente por causa disso, por essas circunstâncias, por esses momentos contrários que faziam parte da sua vida em dados instantes, mas ele tinha essa certeza, no caso Paulo, ele tinha essa convicção que Deus o fortaleceria, que Deus lhe concederia poder necessário, graça suficiente para que ele pudesse vivenciar, enfrentar e vencer toda e qualquer situação contrária que porventura ele atravessasse em sua vida. Eu acho bem interessante, meus irmãos, minhas irmãs, a construção desse versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Literalmente falando, era como que Paulo estivesse dizendo: tudo posso naquele que infunde poder em mim. A expressão aí, ela é melhor compreendida através dessa frase: tudo posso naquele que infunde poder em mim. Então, a ideia aqui é que nós somos um recipiente no qual Deus ele vai colocando poder, no qual Deus ele vai colocando graça. E aí, quando nós somos alimentados por esse poder de Deus, quando nós somos alimentados por essa graça de Deus, a gente consegue passar os sofrimentos que muitas vezes acomete as nossas vidas. Perceberam, meus irmãos, a diferença? Perceberam a distinção? Então não é que a nossa vida cristã vai nos isentar de dificuldades. Não, a gente vai ter dificuldade. Não, a gente vai ter problema. Não, a gente vai ter tribulação. Agora, o que é que nós temos no sentido concreto? O que é que nós temos no sentido verdadeiro? Nós contamos com o poder de Deus que vai cada vez mais nos enchendo, que vai cada vez mais nos capacitando para que assim a gente passe pelo sofrimento, mas passe olhando para Deus com a nossa confiança, com a nossa esperança no Senhor. Perceberam a diferença? Então, esse é o recurso que nós temos à nossa disposição. Era por isso que Paulo, não obstante estar preso, é por isso que Paulo, não obstante ter certeza da sua vida, ele estava alegre, como ele escreve aqui aos Filipenses.
Ele estava satisfeito, como ele escreve aqui nessa passagem, porque por trás desse sentimento do apóstolo Paulo de alegria, por trás desse sentimento de Paulo de satisfação, existia o quê? O poder de Deus capacitando a sua vida, o poder de Deus enchendo a sua vida, o poder de Deus lhe fortalecendo para que ele atravessasse aqueles momentos. Então, repito, meus irmãos, é o mesmo poder que nós temos à nossa disposição. Se nós somos crentes, se nós somos salvos, se nós somos filhos e filhas de Deus, esse recurso ele está disponível, ele está acessível a cada um de nós, porque ele faz parte, vamos assim dizer, do pacote da nossa salvação. Então, a mesma salvação que nos redime, a mesma salvação que opera em nós a regeneração, é a salvação que nos dá o fortalecimento que vem de Deus, para que assim a gente possa passar e enfrentar o sofrimento que sobrevém às nossas vidas, ok? Então, não nos esqueçamos desse ponto, não nos esqueçamos dessa realidade. E aí eu sigo, ele vem, ou seja, esse poder de Deus, quando se experimenta o poder sustentador de Cristo, o contentamento no caso, e se escapa da opressão. Isaías 40, 29 a 30. Devemos experimentar dificuldades suficientes em nossa vida para ver o poder de Cristo manifesto em nós. Olha só que coisa interessante, foi aquilo que nós vimos. Para que a gente possa experimentar desse poder na nossa vida, para que a gente possa ser fortalecido por Deus, o sofrimento tem que vir, o sofrimento tem que chegar, o sofrimento ele tem que bater na porta da nossa vida, porque quando isso acontece e a gente se apega a essas verdades da palavra, se agarra a esses privilégios do Evangelho, automaticamente esse mesmo poder se fará presente, se fará real nas nossas vidas. Olhem só, meus irmãos, pelo menos 2 textos que eu queria ver com vocês agora. O primeiro deles é esse texto aqui de Isaías 40, 29 a 30. E depois um outro texto que não está aí, mas eu vou complementar para a gente poder reforçar essa ideia que nós estamos defendendo. Fortalecimento divino que vem em meu sofrimento e por ele nós desfrutamos contentamento. Abram aí, Isaías 40, versículos 29 até o versículo número 31. Olha só a promessa que nós temos da palavra do Senhor e que serve de alento e de conforto para cada um de nós, sobretudo quando nós estivermos passando pelo sofrimento, passando pela prova, passando pela tribulação na nossa vida. Todos nós passamos. Esse é um caminho inevitável e a gente não pode fugir dessa realidade. Olhem só o que diz aí, Isaías 40, versículos 29, 30 e 31. Todo mundo abriu? Está acompanhando aí? Eu vou ler o texto da palavra. Olha só, o que é que Deus faz conosco? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está vendo aí, meus irmãos? Essa renovação da força que Deus propicia. E você é testemunha disso. Todos nós experimentamos isso na nossa vida. Há determinados momentos que a gente passa situações contrárias, que a gente nem sabe como é que vai passar aquela situação. Bate aquela desesperança, bate aquela tristeza, aí a gente se lembra. A gente se lembra de orar, a gente se lembra de ler a palavra. E aí a gente busca o refúgio no Senhor, através da oração e através da palavra. E aí você está passando por aquele momento e de repente você sente aquela disposição, aquele vigor, inexplicavelmente, entendeu? Porque é o Espírito Santo que faz brotar essas coisas na nossa vida. E aí você passa por aquele sofrimento, parece que é como uma anestesia espiritual, e aí quando você atravessa-o, você olha para trás e você percebe e testemunha como Deus me fortaleceu. Não é assim que acontece na nossa vida? Quem aqui não já experimentou uma situação como essa? Então, muitas vezes, meus irmãos, é esse o trabalho de Deus na nossa vida. Muitas vezes é essa a pedagogia de Deus em relação a nós. Então, Deus, como nosso guia, como nosso Pai, Ele permite na sua providência que a gente possa andar
pelos vales áridos das nossas vidas. Mas em meio a esses vales áridos, Ele está ali, ao nosso lado, nos fortalecendo, nos consolando, nos orientando. E aí você sente a presença de Deus. Parece que quanto mais crítica a situação, mais a graça de Deus se manifesta na sua vida. E aí é somente a graça de Deus mesmo. Somente a graça de Deus mesmo. Eu me lembrei aqui daquela figura, né, dos passos na areia, né, que aquele autor bem antigo fez em relação a essa experiência que nós temos na nossa vida cristã, e muitas vezes nós estarmos ali andando junto com Cristo, estar ali as duas pegadas, de repente só fica uma pegada, e aquela dúvida, porque eu estava só no sofrimento? Não, porque naquele momento Deus nos colocou nos seus braços, entendeu? Então é assim que acontece, é assim que ocorre na nossa vida. Então a grande questão é você lembrar-se dessas coisas, porque saber, todos nós aqui sabemos, com certeza nós sabemos disso. E aí a necessidade que a gente tem de nos lembrar dessas coisas, e quando as coisas contrárias baterem na nossa vida, a gente recorrer à palavra, recorrer à oração, recorrer ao fortalecimento dos irmãos, para que através desses meios, desses recursos, Deus Ele possa nos conceder do seu poder, do seu fortalecimento, e a gente possa fazer coro com o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Certo, meus irmãos? Então, devemos aprender, devemos entender essas coisas. Eu queria chamar a atenção a outro texto. Esse texto você não tem aí na lição. É também um texto conhecido nosso, e eu queria relembrá-lo na manhã de hoje. Abram, por favor, as suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Na verdade, todo esse parágrafo do versículo 7 até o versículo número 10, Paulo ele fala da sua experiência, né? A conhecida experiência do espinho na carne, mas eu queria só chamar a atenção para o versículo 9. Para o versículo 9, que é o centro aqui, que é o que nós queremos enfatizar, muito embora as outras coisas também sejam relevantes. 2 Coríntios 12, versículo 9. Olhem só o que Paulo diz aqui. Ele tinha um espinho na carne. Qual foi a sua postura, o seu comportamento? Pediu ao Senhor para que Deus tirasse o espinho na carne. E ele fala aqui que por 3 vezes ele fez essa oração, fez esse pedido, fez esse clamor, buscou a Deus. E qual foi a resposta que Deus deu? Aí, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está vendo aqui, meus irmãos, a relação? A nossa fraqueza pessoal e o fortalecimento espiritual que Deus nos dá. Enquanto a gente não passa por esse processo de fazermos o quê? De nos diminuirmos para que Deus possa ter relevância em nossa vida, a gente não experimenta do poder divino. A grande questão é que muitas vezes a gente não é fortalecido como nós deveríamos ser fortalecidos, porque a gente tem aquele pensamento, aquele sentimento de autossuficiência. Eu posso, eu tenho condições, eu faço. Não, muitas vezes Deus nos quebra, como diz a linguagem popular, feito arroz de terceira, para que quando a gente estiver bem quebradinho, aí Ele possa e venha ao nosso favor nos fortalecer, conceder da sua graça, conceder do seu poder. Então muitas vezes as situações contrárias batem na porta da nossa vida justamente para fazer isso, para fazer com que nós enxerguemos que nós não somos nada, e tudo aquilo que nós somos e temos devemos à graça de Deus e o fortalecimento de Cristo em nossas vidas. Então Paulo teve que passar por essa experiência. Tinha lá um espinho na sua carne, algo que lhe incomodava continuamente, como é você calçar um sapato com uma pedra dentro, né? Fica sempre machucando. Então essa era a experiência de Paulo. Ele fez aquilo que deveria fazer, buscou a Deus, orou, clamou, e Deus o respondeu dizendo que a sua graça lhe bastava para Paulo, e que o poder de Deus iria se aperfeiçoar na sua vida por causa da sua fraqueza, a fraqueza pessoal de Paulo. Então é na nossa fraqueza pessoal que Deus nos fortalece. É na nossa fraqueza pessoal que Deus nos enche da sua graça, nos enche do seu poder e faz com que nós tenhamos as condições necessárias de, mesmo na situação contrária, experimentar o contentamento na nossa vida. Então, até agora, o que foi que nós vimos? 1, 2, 3, 4 passos.
para termos uma vida de contentamento, inclusive nas dificuldades. Primeiro deles, devemos confiar na providência de Deus. Segundo deles, nós devemos nos contentar com pouco. Terceiro deles, nós devemos superar as circunstâncias. Quarto deles, nós devemos ser fortalecidos pelo poder de Deus. Ok? Ok? E o quinto, devemos nos preocupar com o bem-estar dos outros. Devemos nos preocupar com o bem-estar dos outros. Olha só que coisa interessante. Se você vive para si mesmo, nunca estará contente. Se você vive para a sua própria vida, para os seus próprios projetos, para o seu próprio propósito, você nunca será uma pessoa feliz. Veja que isso é o oposto daquilo que a gente encontra na filosofia do mundo. Se você fizer a sua vontade, se você satisfazer o seu querer, você vai ser feliz. Não, é o contrário. É por isso que tem pessoas que ficam aí, ávidas, pessoas que vivem a cata da felicidade e nunca a encontram. Por quê? Elas se preocupam apenas com si mesmas, são egoístas, aquela pessoa que vê somente o seu próprio umbigo. Então, segue. Muitos deixam de experimentar o contentamento porque desejam que seu mundo seja exatamente do jeito que ele quer, da maneira como ele acha correto. Desejamos que o nosso cônjuge atenda às nossas expectativas, que os nossos filhos se moldem àquilo que nós pré-estabelecemos, que tudo mais se encaixe exatamente no lugar o qual determinamos. Paulo orou para que os filipenses tivessem uma perspectiva diferente. Ele desejou que, em vez de viverem centrados em si mesmos, os filipenses se preocupassem com o bem-estar dos outros. E é interessante, eu queria fazer a leitura desses textos, pelo menos esses dois primeiros, que mostra justamente isso. Paulo, ele orou, pediu a Deus, intercedeu ao Senhor para que os filipenses não observassem tão somente as suas próprias vidas, mas que eles tivessem empatia em relação aos outros, que olhassem, que atentassem para a necessidade dos outros. Olha só o que ele fala, Filipenses 1:9, olha só o que ele fala, Filipenses 2:3. Isso antes de chegar nessa passagem que nós estamos considerando. Filipenses 1:9. Abram, por favor, é só voltar algumas páginas. Filipenses 1:9. Olha só o pedido, a oração que Paulo faz pelos filipenses. Em que sentido? Olha só a preocupação de Paulo em relação àqueles irmãos. Veja aí, Filipenses 1:9. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: e também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então Paulo, ele via aqueles irmãos de Filipos, orava por eles, e qual era o pedido que Paulo fazia por aqueles irmãos? Amem mais, amem mais, amem mais. E amar meus irmãos, amar minhas irmãs, é se preocupar com o outro, é se compadecer com o outro, porque amor não é apenas teórico, de boca para fora, é prático. E essa prática do amor, obrigatoriamente, ela nos leva a nos preocuparmos com os outros, com o nosso próximo, com o nosso irmão em Cristo. Então Paulo, o grande pastor, querido por aqueles irmãos de Filipos, tem essa preocupação em relação a eles. E o que é que Paulo foca na sua oração? Senhor, faça com que os filipenses amem mais e mais. Faça com que os filipenses se preocupem mais e mais uns com os outros. Era a oração pastoral aqui de Paulo em favor daqueles irmãos. Mas não só isso. Capítulo 2, versículo 3. Aqui já é a exortação que ele faz. Filipenses capítulo 2, versículo 3. A exortação que ele faz àqueles irmãos. No capítulo 1, versículo 9, é a oração para que eles se amassem mais e mais. Aqui, Filipenses 2:3, qual é a exortação que ele faz? Qual é a admoestação? Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando
cada um os outros superiores a si mesmos. Então, de você ter essa humildade, de você ter esse respeito e esse amor para com o seu irmão. Como isso é difícil, meus irmãos, na prática. Porque, via de regra, a gente que sempre quer se sobressair em relação aos nossos irmãos. E não é assim. Não deve ser assim. Entendeu? Porque é vivendo dessa forma que nunca nós vamos experimentar o contentamento. Sempre centrado em nós mesmos. Certo? E aí, esse texto que nós vimos aí. Filipenses capítulo 4. Vamos lá. E aqui eu queria fazer algumas observações. Filipenses capítulo 4. Versículos 14 em diante. Que é o centro, vamos assim dizer, da carta, quando ele agradece os irmãos pela ajuda que havia recebido dos mesmos. Olha só o que ele diz aqui. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. A palavra associar aí no original significa criar uma sociedade. Então os irmãos de Filipos, eles criaram uma sociedade com o apóstolo Paulo. Quando ele estava vivendo um momento positivo do seu ministério, não. Os irmãos se associaram, criaram uma sociedade com Paulo, quando ele estava sendo o quê? Atribulado. Está vendo aí? Porque chegar junto, meus irmãos, das pessoas, quando elas estão bem, é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer pessoa faz isso. A grande questão é você se aproximar das pessoas quando elas estão precisando, né? De você ter essa empatia em relação à pessoa numa situação adversa. Então foi essa postura que os filipenses tiveram. Quando Paulo estava sendo atribulado, ao invés de se afastar deles, o que foi que os filipenses fizeram? Se aproximaram mais ainda dele, no caso de Paulo, certo? Como foi que isso aconteceu? Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. A igreja de Filipos ficava na região que nós chamamos de região da Macedônia. Então, das várias igrejas que tinha ali naquela região, igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, apenas os filipenses chegaram assim: não, vamos apoiar Paulo, vamos ajudar, vamos dar o suporte financeiro, material, para que ele possa continuar o trabalho do Evangelho. Então, quando ele saiu ali da Macedônia, quando ele implantou aquelas igrejas, somente os filipenses chegaram junto, entendeu? Nas tribulações de Paulo, nas suas necessidades, entendeu? Nas suas faltas, no sentido material. Então, os irmãos tiveram essa sensibilidade em relação ao apóstolo Paulo. Ele estava precisando, ele não pediu, os irmãos se dispuseram e chegaram e fizeram, ok? E aí ele segue, versículo 16: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então ele faz menção a dois recursos, dois donativos que chegaram ao apóstolo Paulo, e conforme ele fala aqui, os donativos, eles foram o bastante para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. É aquela questão da providência de Deus, meus irmãos. Deus nunca vai nos deixar faltar nada. Talvez a gente não tenha aquilo que a gente queira ter, mas aquilo que é necessário, eu digo com toda certeza, Deus não vai deixar faltar. Deus, ele cuida dos seus. Deus, ele tem um amor especial pelos seus. E aí, repito, talvez não seja o que nós queremos, mas com toda certeza é aquilo que Deus sabe que nós temos necessidade. Paulo teve, ele levantou uma igreja, uma vez, duas vezes, e a ajuda que chegou por parte dos filipenses para Paulo foi o bastante para que todas as suas necessidades fossem o quê? Supridas, certo? Não faltou para ele, não faltou, e não falta para cada um de nós também não, certo? E aí eu sigo, versículo 17: não que eu procure o donativo. Então Paulo aqui está fazendo uma justificativa. Eu não procuro a ajuda de vocês não, de jeito nenhum, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aqui Paulo ele usa uma linguagem bancária, né? A palavra aumentar aí
é a palavra que dá a ideia de juros, entendeu? Quando você faz um investimento financeiro, né? Existem alguns investimentos financeiros e toda pessoa que faz investimento financeiro, o que é que ela quer? Ela quer lucrar. Ela quer que o rendimento, que os juros possa lhe proporcionar um certo lucro. Então Paulo tira essa linguagem do contexto bancário da sua época e a aplica aqui no sentido espiritual. Então o que é que Paulo está dizendo? Quando vocês estão me ajudando, na verdade vocês não estão perdendo. Quando vocês estão me ajudando, vocês estão ganhando em termos espirituais. Olha só que perspectiva diferente, né? Porque às vezes tem crente que é amarrado que só a gota, né? Parece papagaio naquela varinha, né? Atravessa o Oceano Atlântico com um sorrisal na mão, entendeu? Então, quando a pessoa centra em si mesmo e deixa de se preocupar com os outros, deixa de se importar com os outros, inclusive na ajuda, ela deixa de ser abençoada. Olha só que coisa interessante. E como tem crente que deixa de ser abençoado? Porque é amarrado, é seguro, entendeu? Faz nada para ajudar o outro, entendeu? Vive para ele mesmo, entendeu? Roupa, carro, entretenimento, não, os outros não, a minha vida. Aí vive infeliz, vive triste, vive abatido. Hã? Sim, exatamente. E essa observação aqui de Marisa fez, é interessante porque no caso dos filipenses, era uma igreja que fazia parte da Macedônia, da região da Macedônia, e se você for olhar, segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, aquela região da Macedônia não era uma região tão próspera, financeiramente falando. Então os irmãos tiraram de onde não tinha muito para ajudar e com isso foram abençoados. E aqui para nós, meus irmãos, muitas vezes a gente deixa de receber as bênçãos de Deus porque nós somos assim, ó. A gente recebe de graça e se apega àquilo, pensando que aquilo é da gente e a gente não recebe mais nada. E às vezes fica, rapaz, por que Deus não me abençoa? Não abençoa porque você é amarrado, entendeu? Não abençoa porque você é egoísta. Não abençoa porque você não se preocupa com os outros, somente com você mesmo, entendeu? Aí você vive capengando, não experimenta uma bênção do Senhor. Quem está dizendo isso? É a palavra, meus irmãos. Aqui Paulo está dizendo que quando os irmãos se dispuseram a fazer isso com ele, em ajudá-lo, eles estavam aumentando o crédito dele, eles estavam obtendo rendimentos espirituais, entendeu? Rendimentos espirituais. Então, é isso que acontece dentro da sistemática do reino do Senhor. E aí eu sigo, versículo 18. Recebi tudo. É interessante essa expressão aqui, recebi tudo, né? Essa expressão, ela dá origem àquela terminologia que a gente tem nos recibos que você faz, né? Geralmente tem aquelas formas já de recibo que diz, né? Pelo qual damos plena quitação. Não tem na parte final do recibo, né? Pronto, a expressão é isso aqui, entendeu? A ideia aqui que foi Paulo, os irmãos quitaram tudo com Paulo. Quando ele diz aqui, recebi tudo, vocês quitaram tudo comigo. Literalmente falando, ele está dizendo aqui, porque ele está usando agora uma linguagem comercial. Então ele segue, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que é que Paulo está dizendo? A oferta que vocês me deram 2 vezes, o donativo que vocês fizeram chegar às minhas mãos, sabe o que foi? Foi um ato de adoração a Deus. E aqui ele tira a expressão lá do Antigo Testamento. Ele tira a expressão lá do Antigo Testamento. Quando as pessoas faziam aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios, saía aquele aroma. É por isso que existia a libação, né? Que era uma espécie de óleo que era derramado no sacrifício e dava aquele cheiro bom, e aquilo ali se via para agradar as narinas de Deus. Tinha essa simbologia. Então Paulo aqui diz que a oferta dos irmãos, que foi repassada para ele, em última instância, foi um ato de adoração a Deus. Olha só, meus irmãos, que perspectiva, entendeu? Mas era uma coisa material, sim, mas Paulo diz que uma coisa material, sendo feita com boas intenções, redunda em culto, em adoração a Deus, porque muitas vezes a gente faz a separação do material com o espiritual, e muitas vezes essas duas coisas estão juntas. Então, o benefício que chegou para o apóstolo Paulo, foi uma forma deles expressarem, e foi uma maneira deles cultuarem, ofertarem a Deus, não a Paulo. Olha só que coisa interessante.
E aí Paulo fecha no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vocês têm pouco, me ajudaram no pouco de vocês. Aprenda uma coisa: não vai faltar nada para vocês. Não vai faltar nada para vocês. Porque quem diz isso aqui é a palavra, meus irmãos, não sou eu, é a palavra, entendeu? Então Paulo faz essa garantia, que Cristo Jesus iria suprir, como ele coloca aqui, cada uma das necessidades dos filipenses, porque eles foram o quê? Desprendidos. Eles foram desprendidos. Então, é assim, meus irmãos, que acontece dentro do tratado de Deus em relação ao seu povo. Nós devemos ser mais liberais, entendeu? E nós temos a oportunidade, até mesmo dentro da igreja, de exercer, de praticar a nossa liberalidade. Tenhamos cuidado para que nós não vivamos centrados em nós mesmos, nos nossos deleites, nos nossos prazeres, nos esquecendo de pessoas que estão ao nosso lado, que podem ser ajudadas por nós, mesmo que seja com pouquinho, mas para Deus vai ser uma oferta agradável e, como consequência, quando nós tivermos falta, Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai suprir as nossas necessidades. Isso aí eu digo com certeza e sem medo de errar. É o que eu gosto de dizer. Tem gente que fica se lamentando, achando que uma vida é ruim, que só acontece coisa que não presta para ela. Mas vai procurar o que fazer. Entendeu? Vai procurar uma casa de apoio, vai procurar um hospital, vai procurar fazer alguma que seja útil. Deixa de viver parasitando, entendeu? Na internet, vendo a riqueza dos outros e querendo ter a mesma riqueza e por isso fica depressivo, entendeu? Então, vai procurar fazer alguma coisa. Eu gosto sempre de falar. Quando você faz isso, se preocupa com o outro, você termina se contentando. Você vai ver a necessidade que as pessoas têm, o problema que as pessoas têm, e aí você vai chegar à conclusão que você é bem pequenininho em relação aos outros, entendeu? Mas você deixa de olhar para si mesma e vai começar a olhar aquilo que está ao seu redor, para o mundo real, como eu gosto de dizer, certo? Muito interessante, Marlene, muito interessante. Então, o remédio que eu dou para muita gente depressiva, triste, vai ajudar alguém. Procura fazer alguma coisa, que tu vai ver que no instante vai passar esse estresse, essa depressão, entendeu? A caso e caso, mas via de regra, vai ser uma solução muito eficaz para esse tipo de problema. E quando eu falo ajuda, né, eu não me refiro apenas à questão material também, mas às vezes a sua simples presença, se é que a gente pode dizer que é simples, ao lado de uma pessoa que está precisando, vai fazer uma diferença arretada. A sua simples presença, seu aluguel de ouvido para escutar o problema da pessoa, já vai ser um auxílio muito grande. Porque tem gente aí, meus irmãos, que não quer nada, quer só um ouvido para ser escutado. Somente isso, para desabafar. Entendeu? Porque a gente vive vida tão tumultuada e complicada que a gente não tem mais esse interesse pelo nosso próximo, inclusive de escutar as suas dificuldades. É por isso que tem muita gente depressiva também. Então, só isso já é uma forma de você ajudar, dentre várias, que você pode fazer também essa mesma coisa. Certo? Eu sei que não vai dar tempo de eu ver esse outro parágrafo aqui todo. Marlene queria falar alguma coisa que não. Eu queria só ler alguns textos com vocês, mostrando justamente essa questão da ajuda, do auxílio, como eles são importantes. Abram aí, Provérbios 11. Depois vocês leem aqui o parágrafo, entendeu? O comentário do autor, certo? Porque não vai dar tempo, mas eu quero ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela vai ficar. Não, Provérbios 11, desculpa aí, Provérbios 11, versículos 24 e 25. Eu não sei se vocês viram, mas esses textos estão lá embaixo do segundo parágrafo. Viram aí? Está lá embaixo. É só para você saber que é da lição aqui, porque não ia dar tempo. Provérbios 11, 24 e 25. Pegaram aí? Pegaram? Olha só o que diz aqui o sábio Salomão. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Percebem aqui a diferença? Quem dá com liberalidade, vai acontecer o que com essa pessoa? Vai acrescentar o quê? Mais e mais. E quem não faz isso, vai acontecer o quê? Vai tirar, vai ser pura perda, entendeu?
Versículo 25. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será descedentado, ou seja, vai ser suprida a sua sede. Então, olha só que coisa interessante. A alma generosa prosperará. Quem não é generoso não prospera não, gente. Entendeu? Vive na mesma coisa, vive na mesma pendenga. Então, a promessa que a Bíblia faz aqui para a generosidade. A alma que é generosa, que procura ajudar, que procura satisfazer a necessidade dos outros, ela vai fazer o quê? Ela vai prosperar. E aqui, agora, Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17. É uma linguagem, é um ditado popular que eu pensava que não tinha base bíblica, mas tem. Vocês já viram aquele ditado popular que quem dá aos pobres empresta a Deus? Eu pensava que era a maior heresia, mas não é não, rapaz, está na Bíblia. Eu não sei se quem inventou tirou da Bíblia ou não, o fato é que está, entendeu? Olha só aqui o que diz aqui, Provérbios 19, 17. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí, uma vez estava lendo esse texto, eu achava que é ditado popular, entendeu? Tem ditado popular que acaba se harmonizando com a Bíblia, viu? Provérbios 19, 17. Ó, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Este, no caso Deus, lhe paga o seu. É um investimento, meus irmãos. É um investimento você ser generoso, entendeu? É um investimento que você faz com Deus. Agora, é claro, não vá pensar que é uma negociada, não, pelo amor de Deus, entendeu? Tem que ser, como a gente viu em Provérbios 11, tem que ser liberalmente, entendeu? A nossa generosidade tem que ser liberal. Agora, conforme nós temos aqui, temos essa promessa que Deus vai nos abençoar. Quem ajuda o pobre, entendeu? Quem ajuda o pobre, quem ajuda o necessitado. É por isso, meus irmãos, que desde que a gente começou com a nossa causa do sopão lá, eu forço o nosso trabalho em relação a isso aí, porque é uma forma da gente exercer a nossa liberalidade, meus irmãos. A forma de você exercer a sua liberalidade. Pessoas carentes que vêm aqui para a cidade, que não têm onde repousar, que não têm onde comer, é uma forma de você ajudar. E como igreja, a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente não pode ficar indiferente aos problemas das pessoas, entendeu? E se possível, vá lá um dia entregar sopa, entendeu? Porque às vezes você diz que tem problema, vai lá escutar os testemunhos, os depoimentos, tu vai ver que teu problema é bem maior do que das pessoas que estão lá, entendeu? Então faça isso, separa uma quinta-feira e vai entregar a sopa, vê lá a situação das pessoas, que a gente ajuda semanalmente, aí você vai chegar com certeza mais feliz em casa, porque você sabe que você pode ter problema, mas tem gente que tem problema maior do que o seu e não tem o recurso espiritual que você tem para resolver os seus problemas. Ok, gente? Ok? Então, generosidade, generosidade, generosidade. Certo? Por fim, 2 Coríntios 9, 6. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, aquela questão, quando você ajuda, Paulo está dentro desse contexto aqui, que ele está falando da questão do auxílio, da ajuda mútua, entendeu? Então, ele está mostrando justamente através dessa ilustração. Quando você planta pouco, você colhe pouco. Quando você planta muito, você colhe muito, entendeu? Então, quando você planta benevolência, generosidade, você vai colher também na sua vida. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Aí no versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Mais uma vez a relação semear e colher, semear e colher, semear e colher. Esse texto aí, ao qual Islande fez referência, Salmo 41. Salmo 41. Vamos lá, a gente encerra, porque a gente já vai estar já em cima aqui da hora. Eu não vou ver o restante do material, porque vocês podem fazer isso em casa. Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês me procuram, certo? Salmo 41, eu vou ler o 1 e o 3, certo? 1, o 2 e o 3. Pegaram aí? Salmo 41, 1, 2 e 3. Olha só o que diz o texto. Bem-aventurado, mais que feliz. A expressão bem-aventurado significa mais que feliz. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Olha só que coisa interessante, são promessas, ok? Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade,
Na doença, tu lhe afofas a cama. Tudo diretamente relacionado ao versículo 1, aquela pessoa que acolhe ao necessitado. Então, tudo isso acontece na sua vida. Versículo 2 e versículo 3. Quem diz não sou eu, quem diz é a palavra. Se ela diz, é verdade. E se eu praticar, eu vou experimentar, porque aquilo que ela diz é verdade. Se eu fizer, ela vai se cumprir na minha vida. Ok, meus irmãos? Então, este é o quinto passo para nós termos o quê? Contentamento. Nos preocuparmos com as necessidades dos outros. Nos preocuparmos com as necessidades dos outros, porque em fazendo isso, Deus vai infundir alegria na nossa vida e será uma expressão do nosso culto, da nossa adoração a Deus. Ok, meus irmãos? Então, mesmo na hora, 5 passos para nós sermos pessoas contentes, para nós sermos pessoas alegres. Devemos confiar na providência de Deus, devemos nos satisfazer com pouco, devemos superar as circunstâncias, devemos ser fortalecidos com o poder de Deus e também devemos nos preocupar com a necessidade dos outros. Entendido, meus irmãos, aqui essa lição? Entendido aqui essa lição? Então não foram 3 semanas não, Marlene, mas não foram 3 meses não, mas foram 3 semanas, viu? Então, se Deus quiser, não perca, gente. Por favor, eu faço esse apelo para vocês. A gente vai começar domingo que vem uma nova lição, uma temática nova. Conforme nós falamos, nós vamos trabalhar um pouco da pessoa de Deus, seus atributos. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. E a nossa finalidade é justamente isso, é propor esse conhecimento. Então, priorizem. Domingo é dia de escola dominical. Domingo é dia de estar na igreja para aprender a lei de Deus. Então, não faltem. Serão 17 estudos que a gente vai ter nessa próxima série e vai ser muito bom para a gente aprender um pouco mais quem é Deus e aquilo que Ele faz, sobretudo nas nossas vidas. Ok? Então, vamos citar o texto, Filipenses 4,13, todos juntos a uma só voz. Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração e nos dê cada vez mais contentamento nas nossas vidas. Que Ele nos abençoe. Amém.